Então, retornando com o processo de execução, nós vamos para o último vídeo aqui sobre a matéria, um vídeo até menor, vocês vão perceber, só para nós fecharmos aqui o nosso tema. Estávamos falando no vídeo anterior sobre precatório e requisição de pequeno valor. Vamos verificar agora quais os valores em que eu tenho RPV, requisição de pequeno valor, e quais são os valores em que eu tenho precatório. Vamos lá. No artigo 100, parágrafo 3º da Constituição Federal, nós temos as indicações de valores aqui do RPV. A União seria até 60 salários mínimos. Até esse valor eu tenho RPV, superior a ele tenho precatório. Estados e Distrito Federal, até 40 salários mínimos. Municípios, até 30 salários mínimos. Então esses aqui são os valores que constam na Constituição Federal. Acima desses valores, se eu tenho, por exemplo, a receber 35 salários mínimos de um município, cai para precatório. Se eu tenho 45 salários mínimos para receber de um estado ou do Distrito Federal, cai para precatório. Só cuidado com o seguinte, a emenda constitucional número 62 de 2009 disse acerca da possibilidade de fixação de valores diferenciados pelas unidades aqui, por estados, municípios, por meio de leis próprias. Então os estados e municípios podem criar por meio de leis próprias valores diferenciados para RPV e precatório. Pode ser que por uma lei própria determinado estado diga que até 20 salários mínimos é RPV, acima disso seria precatório. Então nós temos uma base aqui para as nossas provas de processo do trabalho, que são os valores do artigo 100, parágrafo 3º, mas vale a pena saber que as unidades aqui podem criar por meio de leis próprias valores diferenciados. Agora, pessoal, como a diferença aqui para encaixar em precatório o RPV está ligado a valor, vale a pena nós verificarmos uma situação que muito acontece no judiciário trabalhista, que é o litisconsórcio ativo. Então, normalmente, eu tenho ações ajuizadas por 2, 3, 10, 20 reclamantes, 20 empregados. Ao final, nós temos uma condenação ali de R$100 mil. Esse valor R$100 mil, analisado num todo, supera aqui os valores de RPV. R$100 mil eu teria precatório. Só que o que acontece? Como esse valor R$100 mil, ele se faz no crédito de todos os reclamantes, nós teremos que individualizar esses créditos. Quando eu tenho, então, litisconsórcio, o valor para saber se é precatório ou requisição de pequeno valor, será individualizado. Quem diz isso? OJ número 9 do Tribunal Pleno do TST. Então entra aqui a primeira OJ do Tribunal Pleno do nosso estudo. Quando eu tenho litisconsórcio, eu vou analisar o valor de cada reclamante. Então percebam o seguinte, eu tenho ali os reclamantes 1, 2, 3, 4, 5. O reclamante 1, R$10 mil, o reclamante 2, R$20 mil, o reclamante 3, R$15 mil, R$20 mil, e R$30 mil. Eu vou analisar individualmente para saber se eu tenho precatório ou se eu tenho requisição de pequeno valor. Agora, além disso, existe uma norma, uma regra geral prevista no artigo 100, parágrafo 8º da Constituição Federal, que veda o fracionamento do precatório, naquela tentativa de receber parte por requisição de pequeno valor e parte por precatório. A regra geral é que é inviável, é vedado o fracionamento do precatório. Então, por exemplo, eu tenho a receber R$100 mil. Esse valor, ele vai para precatório. Eu não posso fracionar, dividir, de forma a receber, por exemplo,
30 mil como precatório, como RPV, o restante como precatório. É inviável esse fracionamento aqui. Nós vimos no bloco anterior que esse fracionamento ele só é possível para os maiores de 60 anos e doentes graves. É uma situação excepcional. Fora maiores de 60 e doentes graves, é inviável, é impossível esse fracionamento. Não posso fracionar, mas eu posso renunciar ao excedente. Eu posso renunciar ao excedente. Como assim? Digamos o seguinte, que o RPV ele esteja aqui como 30 mil reais. Digamos que o RPV seja 30 mil reais. Eu tenho 32 mil reais a receber, o que seria precatório. Eu posso renunciar aos 2 mil reais e receber 30 mil como RPV. Então eu posso renunciar ao excedente a fim de receber como RPV. Isso é possível. Essa norma eu tenho aqui no artigo 87, parágrafo único do ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 87, parágrafo único da ADCT, da Constituição Federal de 88. Fracionamento, regra geral, não posso, mas posso renunciar ao excedente. Por que eu renunciaria ao excedente para receber como RPV? Porque o pagamento do RPV ele é bem mais simples, bem mais rápido. Nos termos da Lei 10.259 de 2001, artigo 17, o pagamento aqui do RPV deve ser realizado no prazo máximo de 60 dias. Então, o precatório entra naquela fila de espera que muitas vezes ficamos anos para receber. A requisição de pequeno valor, não. O prazo previsto na lei para o pagamento é de 60 dias. E vejam o seguinte, nós temos uma diferença em relação ao procedimento. Você lembra que no precatório, o juiz forma o precatório, remete para o presidente do tribunal que expede o precatório ao Poder Executivo. Aqui no RPV o procedimento é bem mais simples. Vejam que o Poder Executivo ele é intimado diretamente pelo juiz da execução. Então, o juiz da execução, a terceira vara do trabalho, vai intimar diretamente o Poder Executivo para pagar a requisição de pequeno valor no prazo máximo de 60 dias. O pagamento da requisição de pequeno valor se faz em agência bancária da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil. Se não for realizado o pagamento dentro deste prazo, há possibilidade de sequestro da quantia, ou seja, bloqueio dessa quantia nas contas do Estado, do município, da União. É possível esse sequestro. Esse sequestro não depende de pedido do exequente, não depende de requerimento. Pode ser realizado de ofício pelo Poder Judiciário. Então, terceira vara do trabalho intimou o Estado para pagar o RPV em 60 dias. Não pagou, juiz do trabalho determina o sequestro do numerário da quantia. Com isso, nós terminamos o precatório e requisição de pequeno valor. Vamos terminar o processo de execução falando agora sobre um tema um pouco mais novo e que vem sendo cobrado nas provas de processo do trabalho. Nós vamos falar da CNDT, da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. E aí vou pedir para vocês lerem em casa, até pausarem o vídeo, darem uma lida no artigo 642A da CLT. O 642A da CLT é que faz menção a essa certidão negativa de débitos trabalhistas. Hoje, uma certidão indispensável para a participação nas licitações. Vocês que já estudaram, que estão estudando administrativo, sabem que na lei de licitações eu tenho a parte de habilitação, de verificação da regularidade. Essa regularidade fiscal
essa regularidade na documentação passa atualmente pela análise da presença da certidão negativa de débitos trabalhistas. Atualmente, eu só posso participar de licitação se eu juntar a minha CNDT, se eu juntar aqui a certidão negativa de débitos trabalhistas. Ela que vai demonstrar a minha regularidade trabalhista. E vejam, essa certidão negativa, ela é expedida gratuita e eletronicamente pela Justiça do Trabalho. Então ela é gratuita e é expedida eletronicamente pela Justiça do Trabalho. É uma certidão negativa. Mas olha o que pode acontecer. Pode ser que a Justiça do Trabalho expeça uma certidão positiva com efeito de negativa. Pode ser que a Justiça do Trabalho afirme a existência de débitos, mas débitos que estejam suspensos, por exemplo. A certidão positiva com efeito de negativa diz que eu tenho débitos, mas que eles estão suspensos, razão pela qual eu posso participar dessas licitações. Então, essa certidão positiva com efeito de negativa será expedida em que situação? Quando houver garantia do débito por penhora, primeira situação. Quando tiver garantia do débito por penhora. Digamos que eu fui citado, que nós acabamos de ver nos últimos blocos. Eu fui citado, nomeei bem a penhora, ou seja, garanti a execução para a apresentação de embargos. Como eu garanti o débito com penhora, eu tenho direito à certidão positiva com efeitos de negativa. Ou pode ser que haja a suspensão da exigibilidade do crédito. Pode ser, por exemplo, que eu tenha interposto um recurso e tenha conseguido efeito suspensivo. Nós sabemos que isso é uma situação excepcional, mas eu posso ter conseguido recurso com efeito suspensivo. E aí eu tenho a suspensão da exigibilidade do crédito. Também eu tenho direito à minha certidão positiva. E, por fim, para nós fecharmos o assunto aqui, esse prazo da certidão é de 180 dias a contar da data de sua emissão. Então, eu tenho um prazo de validade aqui acerca da minha regularidade trabalhista. E aí, fechamos ao longo desses 4 vídeos o estudo da execução trabalhista. Nos próximos, continuaremos na análise do procedimento trabalhista.